As eleições presidenciais de 1922 entraram para a história como um dos processos eleitorais mais conturbados de todo o período republicano do Brasil. Ainda nos tempos da política da Primeira República, quando as elites rurais de São Paulo e Minas Gerais controlavam quem seria o presidente a cada eleição, o escolhido da vez era o político mineiro Arthur Bernardes. O problema, ou melhor dizendo, um dos problemas, era que a cidade do Rio de Janeiro, então sede do governo federal, preferia outro candidato, Nilo Peçanha. E para piorar, um jornal carioca publicou uma denúncia de supostas cartas vazadas de Bernardes esculachando os militares e alguns políticos. As cartas, que depois se verificariam falsas, inflamaram a população carioca contra o candidato que muitos já não queriam. E cerca de 5 dias depois da publicação do jornal, Bernardes chegou na cidade do Rio de Janeiro para iniciar sua campanha. A recepção foi a pior possível e o evento virou uma confusão generalizada, com briga, tiro, incêndio e quebradeira. Esse foi o prenúncio de toda a turbulência que estava só começando. Bernardes ainda viraria tema de marcha de carnaval com muito deboche à sua figura e se tornaria o presidente do Brasil, apesar da oposição dos cariocas. Fala pessoal, aqui é o Adriano e hoje veremos como foi o governo desse presidente que odiou a marcha de carnaval que os cariocas cantaram para ele e o que rolou depois que ele tomou posse. Partiu a vinheta? Quando Bernardes chegou no Rio de Janeiro e teve aquela recepção catastrófica, ele teria minimizado o acontecido dizendo que a confusão gerada contra sua chapa tinha sido obra de somente alguns canalhas das ruas. Foi aí que o teatrólogo e compositor Freire Júnior compôs a letra de uma marcha de carnaval e chamou Luiz Nunes Sampaio, mais conhecido como Careca, para fazer a melodia. A dupla de compositores escolheu o pseudônimo Canalhas das Ruas para o registro da canção intitulada Ai Seu Mé, e fez um grande sucesso no Carnaval Carioca daquele ano de 1922, no qual ainda ia rolar a eleição presidencial. Vamos à marcha. Esse trecho fala da preferência popular no Rio de Janeiro pelo candidato campista, Nilo Peçanha. Rolinha era um dos apelidos pelos quais os opositores de Bernardes o chamavam. A razão seria que Bernardes caía no laço dos arranjos políticos com a mesma facilidade com a qual se captura o passarinho Rolinha. Bernarda é um termo que se refere a um movimento revolucionário do século XIX em Portugal. A referência aqui é do episódio de desordem generalizada ocorrido quando Bernardes chegou no Rio de Janeiro em campanha eleitoral. Não ir ao Catete significava que Bernardes não seria eleito, pois o Palácio do Catete era a residência presidencial. O refrão traz outro apelido de Bernardes, e o que se tornou mais recorrente, especialmente por causa do sucesso da música, Seu Mé, porque diziam que Bernardes tinha a cara de uma ovelha, a ovelha que faz mé. Palácio das Águias, do Catete, era a sede do governo que a marcha dizia que Bernardes não alcançaria. Referência ao famoso produto de Minas Gerais, que, comparado ao candidato que vem do mesmo estado, por sua vez estaria bichado, inadequado, ruim. Referência à chapa de Nilo Peçanha composta com o político baiano JJ Seabra. A disputa entre Bernardes e Peçanha estava inserida num contexto de crise da política oligárquica, uma vez que a decisão dos políticos de São Paulo e Minas foi contestada pelos políticos do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Bahia e Pernambuco, que lançaram a candidatura do ex-presidente Nilo Peçanha. A questão é que nessa época seria muito difícil que qualquer oposição tivesse alguma chance nessas eleições de Primeira República.
E nessa conjuntura de desespero para os opositores de Bernardes e da situação, que o Seu Mé ganhou ainda uma outra versão, Sai Seu Mé. O povo faz o pé, ninguém sabe onde é. Haja pau, haja cacete, mas o homem não se senta na cadeira do cacete. Sai, meu pé, sai, meu pé. A não passa de quem é, tem que usar o até. O episódio das cartas, que supostamente eram de Bernardes, teve seu início entre 9 e 10 de outubro de 1921, quando o jornal carioca Correio da Manhã publicou matérias mencionando cartas que teriam sido escritas por Arthur Bernardes ao senador Raul Soares. A primeira carta dizia que o marechal e ex-presidente Hermes da Fonseca era um sargentão sem compostura e que os oficiais que estavam no evento de lançamento da candidatura de Hermes, na verdade, estavam em uma orgia. Devo dizer que o sentido empregado dessa palavra não é o que é muito usado hoje em dia, não, mas era no sentido de farra, bagunça, boemia, como num bar, entende? E que esses militares seriam uma canalha que precisa de uma reprimenda para entrar na disciplina. A segunda carta veio na publicação do dia seguinte e basicamente chamava o candidato e ex-presidente Nilo Peçanha de moleque capaz de tudo. Moleque, você é safado. Você é moleque, você é safado. A polêmica rapidamente se espalhou e foi motivo de discussão na Assembleia, na Câmara dos Deputados e no Senado. Depois foi constatado que as cartas foram uma falsificação feita por 3 pessoas: Pedro Burlamac, Oldemar Lacerda e Jacinto Guimarães. As eleições ocorreram em março de 1922 e Arthur Bernardes venceu o pleito, mas não sem contestação da oposição e de parte da população. Revoltas populares começaram em estados que apoiavam majoritariamente a chapa de Nilo Peçanha, e o governo em fim de mandato de Epitácio Pessoa mandou o exército reprimir os revoltosos. O marechal Hermes mandou uma carta ao comandante do exército em Pernambuco sugerindo o descumprimento dessa ordem inconstitucional, segundo Hermes. A notícia se espalhou e Epitácio Pessoa censurou Hermes e decretou o fechamento do clube militar, que era presidido pelo marechal Hermes, por 6 meses. Hermes rechaçou a reprimenda. Foi preso. E foi a pena que faltava para fazer desabar essa grande pilha de insatisfação de parte dos militares do governo em sucessão, que recentemente tinha nomeado um civil para ministro da Guerra. Euclides Hermes da Fonseca, filho de Hermes, era o capitão do Forte de Copacabana e, em 4 de julho de 1922, iniciou as preparações para um levante militar em alguns estados pela deposição do governo. 1, 2, 3, vai filhão! Mas o governo conseguiu se antecipar e evitou os levantes, exceto o do Forte de Copacabana. Epitácio Pessoa imediatamente pediu abertura de estado de sítio, sendo autorizado pelo Congresso. O governo conseguiu suprimir os revoltosos e Arthur Bernardes entrou para a história como o primeiro presidente do Brasil a tomar posse sob estado de sítio. E embora tenha dito que o presidente esquecerá as injúrias feitas ao candidato, chegou ao Palácio do Catete cheio de ressentimentos, segundo relatos da época. Freire Júnior e Careca foram identificados como compositores de Ai Seu Mé. E enquanto Freire Júnior ficou às voltas com a polícia dando satisfações, Careca sumiu da cidade do Rio de Janeiro. A crise política também mostrou efeitos nas outras eleições a nível regional. O sistema eleitoral estava desacreditado e oposição e situação declaravam vitória nas mesmas eleições. Bernardes intervinha sempre em favor dos seus aliados. Quase todo o governo Bernardes se deu sob estado de sítio, sufocando os movimentos contrários ao seu governo, que iam desde opositores políticos,
uma parte das Forças Armadas e também o movimento operário. A forte repressão bernardista conseguiu a manutenção do poder, mas não sem acirrar ainda mais a crise política. E quando Bernardes viu a derrota esmagadora de um aliado no Senado para o opositor Irineu Machado, que tinha relação com o episódio das cartas falsas, anulou todas as sessões que deram vitória a Irineu, causando novos levantes militares e fazendo o governo instaurar outro estado de sítio. Bernardes conseguiu cumprir o seu mandato e garantir a passagem de poder ao seu aliado, Washington Luiz. E os compositores da marcha Ai Seu Mé fizeram atualizações da canção que Bernardes reprimiu em seu governo, registrando e resumindo em seus versos a tumultuada passagem do político mineiro pela presidência da República. O queijo de Minas já deu bicho, seu Mé, eu sei por que é. Alusão a todas as crises de natureza política e econômica durante a gestão Bernardes. A marca que usaste de capricho e primeira na geladeira, na geladeira. A geladeira se refere à colônia penal que recebeu esse apelido situada em Clevelândia do Norte, no Oiapoque, na extremidade do Brasil, para onde o governo Bernardes enviou diversos opositores, também conhecida como Inferno Verde, onde muitos morreram devido às condições precárias de vida sob a estrutura punitiva, com superpopulação de presos, trabalhos forçados e disseminação de doenças como tuberculose, malária e disenteria bacilar. A censura à imprensa do governo bernardista conseguiu abafar o caso até 1927, quando alguns conseguiram retornar da geladeira, mesmo ano dessa música. Ai, seu Mé, ai, seu Mé, se não fosse a Santa Cruz, olharé, tu não tomavas fé. O que à primeira vista parece falar da providência divina, na verdade fala da fortaleza de Santa Cruz, que serviu às forças do governo no combate ao levante do Forte de Copacabana. Ou seja, o governo do Seu Mé somente se manteve à força. O povo já não quer o tal tocinho mineiro, o prato do dia é outra iguaria. Prefere pagar um bom peixinho a cruzeiro, pescado Seu Mé, lá em Macaé. Trecho simpático ao Washington Luiz, nascido em Macaé, que apesar de ser aliado político de Bernardes, parecia ganhar a simpatia de muitos só por não ser Arthur Bernardes. E no mesmo ano também haveria outra versão da música, assinada somente por Careca, chamada de Ai Lelé, possivelmente com medo de novas censuras. Ai, Lelé, tome vergonha que não ponha mais o pé. Já foi pra Europa o fazendeiro e desgraçou o Brasil inteiro. Bernardes emendou a presidência da República em uma eleição para senador por seu estado, Minas Gerais. Tomou posse no Senado sob muito protesto popular e viajou imediatamente para a Europa, onde ficou por 1 ano e meio. Ainda não vi homem assim igual, pois matar quem dera seu ideal. A partitura dessa música foi ilustrada com uma charge onde 3 esqueletos perseguem Bernardes, que corre com mala pronta nas mãos para viajar para fora do Brasil. A referência é a todos os mortos pela repressão bernardista em confronto ou na geladeira. O povo de Minas não faz mais fé, para o senador não vem lelé. A posse de Bernardes no Senado quase foi impugnada, mas apesar disso, ele conseguiu se manter no cargo novamente. As lembranças de Ai Seu Mé e dos horrores promovidos em seu governo, e especialmente a famigerada geladeira, acompanhariam Bernardes até seus últimos dias, pois Ai Seu Mé seria regravado até o último ano de existência de Bernardes na Terra. E quando ele partiu desse mundo, uma coroa de flores em memória às vítimas da geladeira de Bernardes foi deixada com o ex-presidente.